Olá, minha deusa! Acabei de gravar o episódio 3 do nosso podcast. Ele tá saindo toda quinta-feira, então já fica por aqui nas quintas-feiras. Não sei exatamente qual horário. Sei que na quinta-feira a gente tem podcast, mas vou definir um horário fixo e aí nos próximos a gente combina. Se quiser deixar aqui nos comentários um horário legal, coloca aqui também pra eu saber o que fica melhor pra você. No nosso último podcast, Deus, a gente falou sobre... Nosso último episódio, a gente falou muito sobre 2025, sobre reflexões, introspecção, sobre quem a gente foi, quem a gente quer ser em 2026, metas e planos. E aí, pensando nisso tudo, eu separei 5 tópicos aqui pra gente falar sobre como fazer 2026 ser o seu melhor ano. Porque na prática é muito simples, né? Eu quero que 2026 seja incrível, eu quero que seja o meu melhor ano. Ok, mas como eu faço isso? Então, minha deusa, hoje a gente vai falar sobre isso. Pra gente começar, eu queria saber de fato como foi o teu 2025. Depois coloca aqui nos comentários pra eu entender com quem que eu tô falando, o que que aconteceu por aí, porque isso define muita coisa também. Eu sei que 2025 foi um ano de muita turbulência pra algumas pessoas, muitas realizações pra outras, muita gente falando, né, que 2025 foi um ano de fechamentos, por ter sido um ano 9, a gente vai entrar no ano 1. E dizem que o ano 1 é maravilhoso, porque tudo que a gente plantou no passado fica pra trás e tudo que a gente começa a plantar de agora em diante é o que a gente vai colher nos próximos 9 anos. Então tu tá tendo aí um solo fértil pra começar a tua plantação. E eu quero te ajudar a plantar da melhor forma possível pra realizar os teus sonhos. Pra gente começar, eu queria te atualizar do porquê que eu quero fazer um podcast sobre isso, um episódio sobre isso. Eu não sei se eu já falei muito sobre a minha vida do passado aqui, mas eu vou te dar uma breve introdução para que tu entenda como é possível a gente mudar de vida. Então, há muitos anos atrás, acho que foi em 2018, 2019, eu tive uma depressão profunda. Uma depressão assim que eu não saía da cama, não comia, não tomava banho, não queria fazer nada, janela do quarto sempre fechada. Ruim mesmo, sabe? Minha família passava por questões financeiras, eu não tinha nenhuma amizade, eu tinha acabado de sair de uma relação extremamente tóxica. Então, assim, eu tava com o pé na lama real, assim, sabe? E de 2019 pra 2025, hoje é dia 31/12, acabei de gravar o episódio 3. De 2019 pra 2025, a minha vida mudou muito. Primeiro que eu não tenho mais depressão. E eu não tomei remédio pra isso. Na verdade, eu tomei, tá? Por um tempo, acho que foram 4 meses, e eu defini que eu não queria mais isso. E eu larguei. Não aconselho que você faça isso, eu não tô falando pra você fazer isso. Siga os conselhos do seu médico. Mas eu estou falando a minha história, tá? E a minha história foi isso. Eu decidi que eu não queria mais viver aquela vida que eu tava vivendo. Eu pensei assim, a vida não pode ser isso. Não tem como a gente ter sido criado, a gente ser filhos de um Deus de amor e vir pra cá pra sofrer nesse nível. E vir pra cá pra passar uma vida inteira deitada na cama, chorando e não querendo viver. E quando eu tomei essa decisão, eu comecei a mudar a minha vida. Então a primeira coisa que eu fiz foi me desafiar. Eu comecei a fazer aulas de canto. E nas aulas de canto, meu professor fez um... Gente, fugiu o nome agora. Não é concerto. Onde as pessoas se reúnem e cantam, assim. Cada pessoa sobe no palco uma vez e canta uma música, enfim. Ele pegou, fez isso para os alunos dele, né? Então, ele separou um espaço e aí cada aluno subiu no palco para cantar 2 músicas, né? Eu fui, comecei Ai, caramba! Comecei as aulas de canto, comecei a cantar, fui nisso que ele produziu e lá eu conheci uma menina que me chamou muita atenção. Não sou homossexual, não é sobre isso, mas tu vai entender um pouquinho. O nome dela era Jéssica.
Mas eu não falei com ela. Como eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, vi ela, me chamou a atenção, ficou ali por isso, sabe? E aí depois ele fez um karaokê. E nesse karaokê era só pros alunos dele. Nesse karaokê, essa menina tava lá de novo. E eu sempre fui muito sensitiva. E eu sentia que essa menina tinha um propósito na minha vida e que eu tinha um propósito na vida dela também. Eu senti isso com a Jéssica e senti isso com uma amiga minha, a Vivian, que já faleceu. E eu sentia muito forte que eu tinha que conhecer essa pessoa, que eu tinha que ser amiga dela. Eu só sentia isso, porque eu não sei, eu sentia que eu tinha que me aproximar dela, mas como eu tava passando por um momento muito difícil, eu não tinha coragem, então eu fiquei lá nesse karaokê do meu professor, sozinha, quietinha, no meu cantinho, até que a Jéssica chegou em mim, sentou e falou assim: "Tu tem um sorriso muito lindo". E eu fiquei tipo, gente, eu me debulhei. Eu lembro, eu até me emociono, assim, que é muito bonito pensar nisso, né? Mas eu lembro que eu me debulhei em choro e a Jéssica não entendeu nada. Ela não sabia o que eu tava passando, ela não me conhecia, ela não sabia nem meu nome. E aí ela perguntou: Meu Deus, o que que eu fiz? Eu te falei alguma coisa errada? Aí eu falei assim: Não, eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida e escutar isso vindo de você, sabe? Eu te admiro. E aí a gente começou a conversar ali e a gente virou amiga. E aí é onde eu quero chegar. Se eu não tivesse me desafiado, ou seja, se eu tivesse aceitado a condição que eu estava vivendo, eu não teria conhecido a Jéssica. A partir da Jéssica, eu comecei a ter novas amizades. A partir da Jéssica, eu comecei a trabalhar num estúdio de sobrancelha de uma amiga nossa, a Ju, e eu era secretária da Ju. E eu comecei a conversar com a Ju sobre os meus sonhos. Eu falei: Ai, Ju, eu tenho sonho desde que eu era adolescente de morar em Florianópolis. E ela falou: Vai, mora, vai atrás dos teus sonhos. E falei: Ju, mas eu não consigo, não tem como. E a Ju sempre me incentivando. Até que chegou um momento, no meio do que passamos em 2019, 2020. Na verdade, foi em 2021. Não, foi 2020. Ai, não lembro mais. Acho que foi 2021. Eu decidi que eu ia me mudar para Floripa. Eu tinha juntado, como secretária da Ju, eu ganhava R$ 1.000. E eu juntei R$ 2.500, se eu não me engano. E me mudei para Floripa, pagando um aluguel de R$ 1.100 por um quarto, tá, meu amor? Não era nem uma casa. Paguei um aluguel de R$ 1.100 de um quarto e comecei a trabalhar aqui ganhando R$ 1.300. Na época, todo mundo falou que eu tava ficando maluca, que eu não tinha condição nenhuma, que eu não sabia o que era morar sozinha, que eu não ia conseguir pagar meu aluguel. Eu falei: eu vou dar um jeito. Não importa como, eu vou dar um jeito. Eu vou fazer isso acontecer. Eu não volto mais pra Criciúma, eu não volto mais. Eu vou realizar os meus objetivos e os meus sonhos. Aí comecei a trabalhar das 7 da manhã às 6 horas da tarde nesse emprego que eu ganhava R$ 1.300 e peguei um estágio que eu podia trabalhar a qualquer horário que eu queria, como social media na época, e aí eu fazia outra parte desse trabalho de noite e de madrugada. E assim eu comecei minha vida. E por que eu queria te dar essa breve introdução? Porque eu não sei como foi teu ano de 2025. Eu não sei quão difícil foi, eu não sei pelo que você passou. Talvez você tenha passado por coisas piores do que as que eu passei, ou talvez não, não sei. Mas eu queria que a minha história pudesse te incentivar e te inspirar a mudar de vida, porque foi assim que eu mudei a minha vida. Foi assim que eu saí do absoluto caos, do absoluto abismo, para uma vida onde eu sou muito feliz todos os dias. Significa que eu não tenho preocupação, que eu não fico triste? Não. Eu tenho, inclusive no episódio passado, no episódio 3, a gente falou sobre sombras. E eu revelei algumas sombras que eu passei nesse ano de 2025. Chorei? Chorei. Tive dias difíceis? Tive dias difíceis, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que consegue ver a felicidade nas pequenas coisas agora. Só que isso só aconteceu porque eu decidi que eu não queria mais viver aquela vida. Eu olhei para tudo aquilo que eu vivia e falei: chega, eu não quero mais isso. Eu quero fazer a minha vida ser incrível.
Eu quero mudar de vida, eu quero isso. E foi a partir dali que eu comecei a mudar através dessas atitudes que eu te falei, me desafiando. Olhando pra minha vida, eu não tenho amizades, então eu vou atrás de uma amizade. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho ninguém. Na época, eu literalmente só tinha os meus pais e os meus psicólogos. Eu tava com 2 psicólogos, porque o meu caso era de risco na época. Então eu tinha 2 psicólogos que eu ia. E eram as pessoas que eu convivia, minha família e os 2 psicólogos, só. Meus amigos todos acabaram se afastando, porque as pessoas nesse momento se afastam e não estou aqui para julgá-las. Sei que é um momento muito delicado pra gente lidar, a gente já tem nossas questões pra lidar com questões de outras pessoas, né? Então, acabei ficando só com essas pessoas, mas eu me desafiei, eu falei, o que eu gosto de fazer? Eu amo cantar. Vou pra uma aula de canto. Comecei a aula de canto. Preciso de amizades, preciso de redes novas, né? Vou pra isso que o meu professor tá me propondo. Conheci a Jéssica, comecei a trabalhar, comecei a ir atrás dos meus sonhos. Então ali eu comecei a me conhecer. Eu comecei a voltar pra mim. Eu comecei a querer viver. Eu comecei a viver, de fato. Porque antes eu acho que eu estava apenas sobrevivendo, se estava sobrevivendo. Então, o que tu precisa se desafiar em 2026 pra realizar o que tu deseja? Como eu te falei, me mudar pra Floripa foi um grande desafio. Ninguém acreditou que dava certo. Nem a minha mãe. Eu amo ela, minha mãe me apoia em tudo. Mas quando ela colocou na ponta da balança que eu ia ganhar 1.326, eu tava pagando um aluguel de 1.100, ela falou, filha, eu não tenho como te ajudar financeiramente e isso não vai dar. Não tem como. Eu sei que tu nunca pagou aluguel, mas não, a conta não fecha. Porque tu vai ter alimentação, tu vai ter transporte, tu vai ter outros gastos que tu não tá vendo. E eu falei, mãe, eu vou fazer dar certo. E eu fiz. Então, hoje minha mãe... Já teve algumas vezes que eu passei alguns apertos, assim, aqui, né? Principalmente lá no início, assim. Ali em 2022, por aí, eu passei alguns apertos. Fui demitida de um emprego, aí me desesperei. Falei, eu vou voltar, eu não quero mais. Ela falou, confia em ti. Tu fez acontecer, agora tu vai fazer de novo. É teu sonho, tu vai fazer acontecer. E desde lá, fiz acontecer. Então, primeiro, como fazer o teu 2026 com base nisso que eu já tô te passando? Cara, aqui já tem muito ouro. Eu sei que eu tô falando da minha história, mas a gente aprende as coisas a partir do momento que a gente olha pra pessoas que já viveram isso também. Então, olhe pra minha história e se pergunte, olhando pra história dela, o que eu posso aplicar na minha? Se ela saiu disso pro que ela tem hoje, que eu já falei algumas questões a partir disso. Consegui ir para os Estados Unidos, viajei para os Estados Unidos, hoje moro num condomínio fechado, tenho um relacionamento que sempre foi meu sonho viver esse relacionamento. O Leone, ele faz de tudo por mim, ele me presenteia, ele me surpreende, às vezes ele faz jantares românticos, sabe? É uma relação muito boa, é uma relação saudável, a gente se dá muito bem, a gente pensa juntos, enfim. Que mais? Comprei meu carro, coisa que eu sempre quis e nunca imaginei que iria conseguir um dia. Trabalho com o que eu amo, então sou terapeuta e mentora. Muitas coisas, desde coisas grandes a coisas pequenas, por exemplo, comprar meu MacBook que eu achava extremamente impossível para minha realidade conseguir. Viajar muito em 2025, muito mesmo. Eu acho que para São Paulo eu fui umas 4, 5 vezes, fui para os Estados Unidos, fui para Balneário Camboriú. Que mais? Fui pra Serra, muitas viagens também pra Criciúma, por mais que Criciúma seja próximo, ainda assim é uma viagem, ainda assim são gastos de gasolina que a gente tem, gastos com o carro, enfim. Então, como eu saí daquilo que eu vivia pro que eu vivo hoje, pra essa Daniele que você tá vendo aqui, que você tá ouvindo, sei lá. Como que você pode olhar pra minha história e trazer isso pra sua em 2026? Então, como eu te falei, eu separei 5 tópicos pra te ajudar nesse ano, mas tu já pode olhar pra minha história também se perguntando dessa forma. Como que olhando pra história dela eu posso aplicar isso na minha também? Então, primeiro tópico que eu trouxe, defina quem tu quer ser com o máximo de detalhes. Isso foi assunto do nosso episódio 3, que a gente começou a falar ali um pouquinho. E quando eu passava por todas essas situações do meu passado, eu lembro que eu peguei um papel pequenininho, de um bloquinho de notas. Eu nem acreditava muito nisso, nem nada. E eu lembro que eu escrevi alguns objetivos que eu gostaria de ter. Eu acho que foram 4 ou 5, eu não lembro exatamente.
Mas um deles eu acho que eu tinha colocado assim, ter 100 mil seguidores no Instagram. O outro eu lembro que foi ter 4 ou 5 amizades, alguma coisa assim. E todos os que eu coloquei, eu realizei. Todos. E questão muito rápida. E por que eu tô te falando isso? Quando tu entende pra onde tu quer ir, quando tu entende o que tu quer com o máximo de detalhe, a tua mente vai em busca disso. Porque que quando tu quer comprar um carro, vamos supor, quando eu queria comprar meu carro, eu queria um Onix. Ai, Dani, por que um Onix? Não sei, eu tinha vontade de ter um Onix. E, gente, onde eu ia, tinha um Onix. Eu tava na sinaleira, o carro da frente era um Onix. Eu olhava pro lado, o carro do lado era um Onix. Eu estacionava, o carro de trás era o Onix. Tudo era Onix, tudo. Acabou que eu comprei um HB20, eu gostei mais. Quando eu fui na loja, eu me apaixonei pelo meu HB20. Então, acabei comprando meu HB20. Quando eu fui, só tinha um Onix automático e eu ainda não queria um automático. Eu queria um Onix manual pra pegar, enfim, né? Mas isso história para outro rolê. Porque a nossa mente, ela começa a identificar, a gente tem um filtro na mente que ele vai identificando o que a gente precisa, o que a gente deseja, enfim. Eu esqueci, é o RSA, Sistema Reticular Ativador, eu acho que é. Gente, eu esqueci. Mas, enfim, a gente tem ali dentro da nossa mente um filtro, que quando a gente define que a gente quer algo, que a gente precisa de algo, enfim, ele leva a gente para esse objetivo, ele começa a ter uma percepção maior sobre essas questões. Então, comece a definir o que eu quero com o máximo de detalhes. E aí, no episódio 3, inclusive, eu até falei sobre isso. Dani, eu quero ser feliz. Tá, mas o que te faria feliz nesse momento? Por exemplo, lá em 2019, por alguma razão, me faria muito feliz ter 100 mil seguidores. Por qual razão? Não sei. Mas me faria muito feliz. Eu alcancei esses 100 mil seguidores. Por alguma razão, em 2019, me faria muito bem ter 4 ou 5 amigos. Eu alcancei. Então eu deixei isso palpável, eu deixei isso muito redondinho. Então defina. Ser feliz pra mim, por exemplo, é X. Então tu coloca. Poxa, em 2026 eu tenho, coloca como momento presente, eu tenho XYZ. Eu sou XYZ. E defina com o máximo de detalhes o que tu quer ser. Então, eu não quero ser procrastinadora, Dani. Então coloca ali, eu vou focar no meu trabalho. Eu foquei no meu trabalho. Eu tenho muita questão com isso de vou ou já sou, sabe? Quando a gente faz essas cartas de manifestação, essas, como tu querer chamar, muita gente fala, não, coloca como se tu já fosse. Mas assim, eu já tentei das duas formas e pra mim deu certo. Já tentei colocar como se eu quisesse ter e deu certo, e já tentei colocar como se eu já fosse, deu certo. Dizem que quando tu coloca como eu quero ter, é porque tu não tem e a tua mente entende que tu não tem, então é escassez e aí logo tu não vai ter. Mas assim, né? Por via das dúvidas, então vamos colocar como se tu já tivesse. Então, eu foco no meu trabalho, eu amo o meu trabalho, sei lá. Tenta entender o porquê tu procrastina, vamos supor, eu procrastino porque eu tenho medo da rejeição. Se tu tem medo da rejeição, entende o porquê. Eu tenho medo da rejeição porque eu tenho medo de ser julgada. Então coloca, eu sou muito autoconfiante, eu sou muito segura de mim, a rejeição não me abala, sei lá. Começa a colocar o que tu deseja. E define com o máximo de detalhes o que tu deseja ser em 2026, porque é isso que vai fazer tu alcançar o que tu deseja de fato. O segundo tópico que eu anotei é o que tu precisa fazer para ser essa pessoa. Existe uma grande diferença no que a gente quer e no que a gente faz. Muitas vezes a gente quer um objetivo, mas a gente não tá disposto a fazer. E isso eu trabalho muito na terapia. Muita gente chega pra mim e fala, quero ter um relacionamento. Tá, e o que tu tá fazendo pra isso? Nada, eu não saio, eu fico em casa, não tenho Tinder. Pô, tu espera o quê? Que alguém bata na tua porta e fale, oi, cheguei aqui pra te namorar? Não, deusa, não. Então, Dani, eu quero emagrecer. Ok, se tu sabe que tu quer emagrecer, quantos quilos tu quer emagrecer? Dani, quero emagrecer 5 quilos. Ok, tenho o objetivo. Então,
Em 2016, meu Deus do céu, em 2026, emagreci 5 quilos, né? Como que eu emagreci 5 quilos em 2026? Eu comecei a fazer beach tênis e comecei a fazer musculação 2, 3 vezes na semana. Ponto. Tu já tem aqui meio caminho andado. Tu já direcionou o que tu precisa fazer. Quando tu direciona o que tu precisa fazer, a gente vai pro terceiro tópico. Que esse é o que ninguém fala. Vou até tomar um café, minha deusa, pra te ir assimilando tudo que a gente tá conversando, tá? A nossa mente, ela funciona através de recompensa. Se tu não tiver uma recompensa pra emagrecer 5 quilos, tu vai procrastinar. Tu vai focar em outras coisas, enfim. Então, olhando pra tudo isso que tu tá definindo, quais benefícios essa tua nova versão vai te trazer? Então, se tu emagrecer 5 quilos, o que de bom isso te acrescentaria? O porquê por trás disso, me entende? Qual é o propósito por trás disso que tu tá escrevendo, fazendo, determinando pra tua vida em 2026? Quando tu entende o propósito do que tu tá fazendo, tu tem mais motivação pra ir atrás. Por exemplo, eu consegui ir para os Estados Unidos. Por que eu consegui ir para os Estados Unidos? Eu tinha um propósito por trás disso. Eu tinha um propósito de rever pessoas que eu amo e de realizar um sonho de infância. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Eu lembro que na época, principalmente na adolescência, o pessoal ia para Disney e tal, eu via os meus amigos indo e eu não fui. Isso ficou no meu coração por muito tempo. E eu falei, agora eu vou realizar esse sonho. É uma motivação pessoal para provar que eu posso. O meu propósito era provar que eu posso, que eu sou capaz de fazer o que eu quiser na minha vida. Então, olha para isso e se pergunta qual é o propósito por trás. Por que que eu estou querendo isso? Existe um porquê meu ou existe um porquê mundo? Por exemplo, eu quero ir para Disney para provar, eu quero ir para os Estados Unidos, para Disney, sei lá, para provar para o mundo que já cagou aí, meu amor. Me perdoa o palavreado, deusa. Mas quando tu define que é pelo mundo, é muito mais difícil, porque é uma carga muito maior. Tu vai ter pressão, tu vai ter cobrança, tu vai ter medo de decepcionar. Então a carga desse teu objetivo vai ficar muito mais pesada. Então, se tu tem um propósito pessoal, meu propósito pessoal é minha própria realização, é XYZ, algo pra você, isso se torna muito mais palpável e fácil e leve de ser concretizado. Então defina, a partir disso que tu definiu, quem tu quer ser. Tu definiu o que tu precisa fazer. Agora, qual é o propósito disso? Por que tu tá buscando ser, fazer, enfim, ter isso? Aí a gente vai pro quarto tópico de como fazer o teu 2026 ser incrível. Defina metas. Uma meta enorme, que a gente chama de Big Meta, pro ano. Então, qual seria a tua Big Meta? A minha Big Meta para 2025 foi, de fato, ir para os Estados Unidos. Então, era a minha meta maior. Eu podia não realizar outras, mas eu tinha que ir para os Estados Unidos. Essa era a minha Big Meta. Então, a partir do momento que eu defino a minha Big Meta, eu vou definindo os próximos pequenos ideais para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, eu comecei a ter uma organização financeira maior para conseguir ir, juntei o dinheiro que eu precisava, comecei a analisar valores, dólar, fui atrás de cartão, comecei a traçar o que eu precisava fazer para ir, de fato, para os Estados Unidos, tá? Então, definindo tudo isso, eu comecei a ir alcançando pequenos cheques, que eu chamo assim. Então, cheque 1, por exemplo, olhar para o cartão X para ver se tem como XYZ. Então, fui lá, olhei, definiu, dei um check. Juntar X valor para conseguir, fui lá, dei um check. Fui dando check em tudo que eu precisava fazer para alcançar minha Big Meta. É claro que tu não vai esquecer os teus outros objetivos, tá? Eu quero realizar XYZ, mas defina qual é o mais importante. Para mim, o mais importante, mesmo se, vamos supor, hoje eu namoro, mudei de casa, como eu falei, viajei bastante. Se eu não tivesse realizado todos esses outros objetivos, eu ainda estaria muito feliz por ter ido para os Estados Unidos, que era a minha Big Meta. Eu realizei outros, mas eu ainda assim estaria muito feliz por ter esses outros objetivos, tá?
Então defina o seu maior, mas isso não significa que tu não vai fazer os outros. É só pra te chegar no fim do ano e falar pra si mesmo, eu consegui. Por exemplo, como eu te falei nesse início de podcast, eu tive uma big meta que era me mudar pra Florianópolis. Lá em 2019, 2020, agora eu não lembro mais exatamente. Tinha uma big meta que era me mudar pra cá. Se eu realizasse outras, enfim, tanto faz, eu só queria me mudar pra cá. Mas eu fui realizando outras junto com isso. Então, ok. Fez a tua big meta? Faz o teu mapa dos sonhos, que seria o nosso quinto objetivo. Quinto objetivo? Quinto tópico. Um cafezinho, minha deusa, peraí. Também sou humana, também preciso de café. O mapa dos sonhos é uma ferramenta que eu aprendi, assim, de uma forma muito orgânica. Como eu te falei, quando eu tava passando pelos meus momentos de dificuldade, eu peguei um papel e anotei objetivos que eu tinha. Mas era um papel de bloquinho de notas pequeno. E eu acho que eu anotei 5 metas, 4 metas, eu não lembro agora exatamente. E eu realizei todas essas metas. Só que eu realizei porque eu direcionei a minha mente para isso. E é exatamente isso que o mapa dos sonhos faz. Eu chamo de mapa dos sonhos, tu pode chamar de como tu preferir. Ali tu pode fazer tanto como um vision board, que o vision board, na verdade, é um mapa de visão, né? Tu consegue visualizar o que tu deseja alcançar. Isso eu fiz também, mas eu fiz pro celular, então, durante meu ano de 2024, para realizar meus objetivos de 2025, no fim do ano de 2024, eu criei, coloquei como plano de fundo no meu celular e deixei ali. Deixei ali até todos eles terem sido realizados. E acho que foi ali em junho, mais ou menos julho, que eu tirei. Então, tu pode fazer tanto em forma de fotos, colagem, ou tu pode fazer em forma de papel escrito. Eu faço os dois. Eu faço papel escrito e deixo guardadinho na minha agenda. E faço o vision board pro meu celular. O que é o mapa dos sonhos, Dani? É onde tu vai colocar todos os teus desejos pro próximo ano. Então, agora que tu definiu tudo isso, tira da tua cabeça. Pega um papel, pega a caneta, pega lápis. Faz da forma que tu quiser. O importante é tu ter fé no que tu tá fazendo. E escreve. Eu faço assim. Eu pego uma folha A4. Eu faço com lápis, tá? Eu pego uma folha A4. Coloco meu nome, minha data de nascimento, no centro da folha. E ao redor eu divido por áreas. Eu separo geralmente as casas astrológicas, as 12 casas astrológicas. Então eu coloco o que eu desejo realizar na área do eu, né, do pessoal, o que eu desejo realizar na área de carreira, o que eu desejo realizar na área de relacionamentos, o que eu desejo realizar na área da saúde, e eu vou colocando. E aí eu vou colocando. Eu vou emagrecer 5 quilos. Eu vou faturar. Eu vou, não, desculpa. Volto. Eu faturei X reais. Eu emagreci X. Eu coloco no passado. Já teve vezes que eu coloquei, como eu te falei, né? O vou, mas aí depois falaram que não podia. Já tentei de tudo e pra mim funcionou igual, mas enfim. Agora eu tento fazer como, né, geralmente falam que funciona e realmente tem funcionado também. Então, eu faturei X reais. Eu estou, por exemplo, relacionamento, como eu botei ano passado. Eu estou em um relacionamento com um cara XYZ. E aí eu defini tudo que eu queria nesse cara. Aparência física, Dani, tu pode colocar. Eu não coloquei, eu coloquei mais questões pessoais. Aparência física pra mim nunca foi algo muito, sabe? Então eu coloquei que ele tivesse uma conexão forte com Deus, que ele gostasse de gravar vídeos comigo, que ele trabalhasse com a internet, que ele me surpreendesse, me amasse, que ele cozinhasse pra mim. Eu amo que o nome cozinha, então eu coloquei isso também. E o Leone, de fato, é tudo isso. Então eu coloco assim, eu não coloco só eu tenho um relacionamento. Porque isso fica muito amplo. Tu pode ter um relacionamento e pode ser um relacionamento tóxico, é isso que tu quer. Se tu quer qualquer coisa, né, qualquer coisa te serve. Então, coloca de uma forma bem definida. E aí, Dani, o que eu faço com esse papel? Eu taco fora, eu guardo esse papel comigo até o próximo ano. Até o último dia
do próximo ano. Geralmente eu faço no portal 21/12, tá? Então não é necessariamente no último dia. Mas eu sempre faço meu mapa dos sonhos em portais. Então eu fiz no dia 21/12, peguei o do ano passado, taquei fogo, escrevi um novo e guardei no meu diário. Quando eu morava sozinha, eu deixava ele na minha geladeira pra eu ver, me relembrar, enfim. Agora eu deixo no meu diário, de vez em quando eu abro ele, olho, me imagino realizando tudo isso, enfim. E esses foram os 5 tópicos que eu separei pra te ajudar a ter um ano incrível, de fato. Por quê, Dani? Por que esses tópicos? Por que dessa forma? Porque assim tu vai ter um mapa, um planejamento. Não vai ser algo que vai te exigir no sentido de um planejamento, eu tenho que. Não. É um planejamento que tu faz para o que tu deseja realizar de uma forma palpável, mas sem tanta pressão interna. Ah, eu tenho que me mudar em janeiro. Em janeiro eu tenho. Não, sabe? Coloca tudo que tu deseja pro teu ano de 2026 e vive isso. Se tu quer ser uma pessoa, vamos supor, que quer. Vamos supor o meu caso, eu quero ter amizades. Começa a ser grata, viver, conversar com as pessoas, sabe? Traz isso pra tua rotina no sentido de não uma cobrança de em janeiro eu preciso fazer 2 amizades novas. Eu não fiz isso, eu fui vivendo com base eu quero ter amizades novas, então vou me abrir pro mundo, vou me aventurar, vou me permitir estar em lugares onde eu possa conhecer pessoas novas. Isso foi acontecendo. E é isso que faz a nossa vida andar pra frente. É a gente se colocar em lugares mais aptos para a realização e concretização do que a gente deseja. Então, quando tu tem a visualização do que tu deseja, tu consegue estar nesses ambientes. Então, esse foi o nosso episódio 4, como fazer o seu ano de 2026 ser incrível, ser inesquecível. É assim que eu tenho feito todos os meus anos. E ultimamente eu não tenho passado por nenhum ano que eu possa te falar assim, nossa, que ano ruim, eu sofri muito, nada aconteceu. Não. Desde 2019 pra cá, meus anos têm realmente sido incríveis. Eu chego o fim do ano, eu vejo as pessoas reclamando e eu fico tipo, se elas soubessem o que eu sei, sabe? Se elas conseguissem olhar pra isso dessa forma. Então eu espero de fato que esse episódio te ajude a conquistar um ano incrível. Lembrando que é um ano de plantação que a gente vai colher para os próximos 9 anos, então cuide bem da sua plantação, que a colheita vai vir de uma forma incrível. Lembrando, plante coisas boas, para assim tu colher. Coisas boas são coisas para você, não para o mundo. E quando eu digo para o mundo, não é que tu não tenha que ajudar as pessoas, não é isso, mas é a não tentar suprir as expectativas alheias, sabe? Vamos supor, em 2026, eu vou fazer a faculdade de medicina só porque eu quero provar para os meus... Não, volta, sabe? Volta para você, o que você deseja, quem você quer ser. Esquece um pouquinho o que as pessoas falam para você, o que as pessoas esperam de você e olha para quem eu vou ser em 2026. É isso que muda tudo. Então, minha deusa, se você ainda não me segue nas redes sociais, @o que o amor fez, @Daniele Bolan. Te vejo quinta-feira que vem no nosso próximo episódio. Um beijo!